meus amigos e minhas amigas do Ter Saúde! Que bom nos encontramos de novo, terça-feira, para falar sobre saúde, para passar muitas informações, para a gente trocar, né? Porque vocês também me passam muitas coisas boas aí nos comentários. Fiquem à vontade para comentar, para perguntar, para sugerir temas. Se você gosta do canal, deixe seu joinha, se inscreva, mande o canal para quem você gosta, que acha que vai se beneficiar com as informações que temos aqui. E toda terça-feira temos esse nosso encontro, que é muito gostoso. Hoje nós vamos falar sobre condropatia. A palavra patia, né, quer dizer, na verdade, doença, o estudo da doença, para a gente falar sobre condro, que é cartilagem. Condropatia é a doença da cartilagem. O pessoal confunde um pouco condropatia com condromalácia. A condropatia é qualquer afecção da cartilagem. Desgaste, ruptura, amolecimento, degeneração, cisto. Geralmente acomete joelhos, mas pode acometer qualquer articulação do corpo. E por que a cartilagem é importante? A cartilagem, deixar aqui a imagem, ela é um tecido resistente entre um osso e outro. Sabe quando você vai comer a coxa da galinha, que no final sobra o ossinho com aquele branquinho em cima? Aquilo é a cartilagem. Por quê? Ela é um tecido resistente, mas muito lisinho, que faz com que exista um deslizamento sem atrito. Porque se fosse osso com osso, ia acabar irritando o osso, o que muitas vezes acontece, e um osso tende a grudar no outro, se não fosse a cartilagem. A cartilagem, então, é um tecido resistente, flexível, que reveste a extremidade dos ossos para que eles possam se articular com outros ossos, né? Então, quando essa cartilagem é danificada, a articulação pode ficar dolorida, inchada, com dificuldade de movimento, com crepitação, e aí que a gente tem a condropatia. Como eu falei, muita gente confunde condropatia com condromalácia. Então, o termo condropatia é qualquer afecção que se refira à cartilagem, e a condromalácia é o amolecimento da cartilagem. Tá? É uma doença específica e acomete principalmente a patela, que é esse disco aqui do joelho. Bom, quais são as causas mais comuns da condropatia? Ou seja, de se desgastar a cartilagem, ou romper a cartilagem, ou ter algum problema na cartilagem? A sobrecarga mecânica. Por exemplo, movimentos repetitivos, está sempre, né, ciclista, por exemplo, está sempre fazendo aquele movimento, atividade de alto impacto, como corredores de longas distâncias, sobrepeso, você fazer isso com peso que faz com que o impacto seja ainda mais violento sobre a articulação, tudo isso pode levar ao desgaste da cartilagem. Trauma, então você torce o joelho, cai de joelho, por exemplo, jogadores de vôlei que estão sempre caindo de joelho, pode ter luxação, ruptura, queda, vai danificando a cartilagem com o passar do tempo. E alterações estruturais, por exemplo, nasceu com uma deformidade óssea ou com problema de alinhamento das articulações, então ela bate no lugar errado, vai desgastando. Isso tudo pode comprometer a parte da cartilagem. Artrite, que é uma doença inflamatória, como a artrite reumatoide, então a própria inflamação desgasta e corrói a cartilagem. Fatores genéticos, claro, sempre, né? Pessoas podem ter uma predisposição genética a ter uma cartilagem mais fraca e ela vai se degenerando ou mais cedo ou com mais facilidade. E a idade, claro, né, gente? A gente vai envelhecendo, os tecidos vão ficando mais frágeis e podem se desgastar com o tempo. Quais são os sintomas da condropatia? Eles variam muito com o tipo de articulação afetada e com o grau de afecção, ou seja, o quanto aquela cartilagem se desgastou. Mas uma das coisas que mais aparece é a dor, né? A dor articular, porque um osso começa a bater no outro, aí começa a ter inflamação, edema, inchaço, todos esses sintomas. Então, a dor, o inchaço, a crepitação, sabe? A pessoa brinca assim, fala, tô crocante, então ela faz crack, joelho ou o ombro, crack, cotovelo, crack.
Então, isso significa que essa cartilagem ela não está fazendo o deslizamento perfeito, porque o deslizamento perfeito de uma cartilagem sobre a outra não produz som. Se você tem alguma coisa ali, ele produz um som, essa crepitação. Ou rigidez, alguma articulação que tem dificuldade de movimentação, justamente porque já existe uma inflamação aqui. Às vezes, também por conta da inflamação, existe uma fraqueza muscular. Isso é menos comum, mas pode acontecer. O tratamento visa aliviar a dor, claro, dar conforto para o paciente, melhorar a função articular, ou seja, nutrir a articulação para ver se ela regenerar a articulação, né? Então, assim, aliviar a dor, melhorar a função articular e retardar o desgaste e, se possível, regenerar a cartilagem. Esses são os objetivos. Fisioterapia. A fisioterapia é super importante nesse sentido, porque ela fortalece a musculatura em volta da articulação acometida. Então, se você tem uma boa massa muscular no joelho, na coxa, na panturrilha, a sobrecarga em cima dos joelhos vai ser menor. Se você tem uma fraqueza muscular, tudo despenca em cima dos joelhos e dos tornozelos. Alongamento também é importante, porque a rigidez muscular pressiona uma articulação em cima, né, um ponto de articulação sobre o outro. Exercícios de reabilitação, que são exercícios específicos que o fisioterapeuta vai fazer com você para diminuir a dor, para aumentar a flexibilidade. Diminuir peso, gente, sempre. Toda doença articular, se você for mais leve, melhora, claro, porque a articulação vai ter que suportar uma carga menor. Então, se você tem um sobrepeso importante, emagrecer vai ajudar. Evitar atividades físicas que façam alto impacto. Então, se você tem um problema condropatia, ou seja, um problema de cartilagem, não é para ficar correndo. É muito melhor caminhar, andar de bicicleta, porque tudo que tem impacto vai lesando mais ainda aquela cartilagem que já está danificada. Adotar postura corretas, porque você pode ter uma condropatia na coluna, na bacia, se você fica despencadão assim, acaba piorando. Tanto quando você está trabalhando, que é super importante ter, então, o que a gente chama de uma consciência corporal, quanto dormir direito. Então, investir num bom colchão, num bom travesseiro, dormir direitinho, procurar orientação do fisioterapeuta. A alimentação anti-inflamatória. Lembre-se que você, quando tem um problema de uma condropatia, um problema de cartilagem, você tem uma inflamação. Então, você já tem uma inflamação ali. Se você come uma coisa inflamatória, piora muito. O que é o maior anti-inflamatório? Açúcar, né, gente? Muito açúcar inflama demais. Mas tem outros inflamatórios. Leite é um inflamatório, glúten é um inflamatório, comidas processadas são inflamatórias, comidas com muito açúcar, refrigerante, gordura trans, né, os porcaritos são inflamatórios. Então, a gente precisa ter uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória, doutora Marta? Comida que tem na natureza, gente. Verdura, legumes, arroz, feijão, carne, frutas, cereais, que não seja glúten, que não tenha glúten, nozes, castanhas, né? Coisa que está na natureza, tá? Eu fico pensando, sabe, por exemplo, trigo. Você já viu trigo? Já pegou trigo na mão? Pensa na natureza se você comeria trigo. Você pegaria um coisa dele e mastigar? Não, né, gente? Então, não é para você desconfiar que aquele troço não é para você comer muito. Então, pensa, fica só para você refletir, tá? E uma coisa muito importante para melhorar a condropatia é boa hidratação. Por quê? Dentro da articulação tem o que a gente chama de líquido sinovial. Tanto que depois fala, tem água no joelho, porque existe uma água mesmo na articulação que é para fazer a articulação da engrenagem funcionar melhor. Se você é desidratado, você desidrata toda a estrutura. Você desidrata o disco intervertebral, você desidrata esse líquido. Então, gente, lembrar de tomar água, super importante. As medicações convencionais, porque aqui você sabe que eu sempre falo das medicações tradicionais e da medicina integrativa, naturalista. Medicina tradicional é analgésico e anti-inflamatório. Mas existem alguns fitoterápicos que também podem contribuir, que têm ação anti-inflamatória, como cúrcuma, que é o açafrão da terra. Coloca açafrão, cúrcuma em tudo que você for comer, que você vai ter uma alimentação mais anti-inflamatória.
Boswellia é uma planta que tem ação anti-inflamatória. O Arpagophytum procumbens, que popularmente é chamado de garra do diabo, tem uma ação anti-inflamatória. Você pode conversar com o seu médico, a pessoa que te orienta, e incluir essas coisas naturais que geralmente são mais bem toleradas pelo estômago do que os anti-inflamatórios convencionais. Você pode usar a longo mais prazo, tá? Precisa. E a homeopatia, por exemplo, a arnica, na sua diluição homeopática. É um grande anti-inflamatório, mais tolerável ainda pelo corpo, tá? Alguns suplementos ajudam o corpo e, sobretudo, ajudam as cartilagens, que é condroitina, glucosamina, MSM, que é enxofre, e colágeno tipo 2. Vou falar um pouquinho mais de cada um. A condroitina é um tipo de glicosaminoglicano que faz parte da cartilagem. Então, é uma molécula da estrutura da cartilagem. Então, quando o corpo tem condroitina disponível, a tendência é ele ajudar a regenerar a cartilagem, tá? É um componente muito importante da matriz extracelular. Geralmente é prescrito 1.500 miligramas ou 1,5 gramas por dia, mas você tem que conversar com o profissional de saúde que te atende, tá? E a função principal é atrair água para a cartilagem. Olha como a água é importante. Manter a cartilagem lubrificada e mais resistente. Então, suplemento de condroitina costuma ajudar bastante. Outro suplemento que os estudos mostram que podem contribuir, a glucosamina, que também é prescrita na dose de 1,5 gramas ou 1.500 miligramas. É um aminoaçúcar dos mais importantes para a cartilagem. Ajuda a estrutura, a firmeza, não deixar quebrar a cartilagem, né? Ajuda também na produção desse líquido sinovial, que eu falei que é essa aguinha que está dentro da articulação, lubrifica a articulação, não deixa a articulação ressecar, então protege a cartilagem também. Pode ajudar no processo de reparação da cartilagem, principalmente nos casos de osteoartrite, porque também é um anti-inflamatório. O metilsulfonilmetano, que é o MSM, ele é um enxofre orgânico. O enxofre é um grande anti-inflamatório, né? Ajuda na produção de colágeno, ajuda na produção de glucosamina, melhora a função articular, é um antioxidante e ajuda a melhorar a dor. Então, o MSM geralmente está nas fórmulas compostas junto com a glucosamina, com a condroitina, numa quantidade de 3 gramas. De novo, tem que falar com o médico, tem que falar com o profissional de saúde que te orienta. E o colágeno tipo 2? Colágeno tipo 2 reduz a inflamação, ajuda a reestruturar e a reparar a cartilagem, previne, os estudos mostram, eu estou sempre deixando os estudos aqui para vocês, tá? Os impactos, né? Proteger a cartilagem e aliviar a dor, porque ele melhora a flexibilidade, geralmente ele é prescrito na dose de 40 miligramas por dia. Tem uma ação muito anti-inflamatória e já é muito conhecido de todo mundo, né? Para prevenir desgaste, prevenir lesão. Então, gente, a automedicação nunca é uma boa, tá? Estou dizendo tudo aqui para você ter informação, trocar ideia com quem estudou para isso. É o mais seguro para você, ok? E existe a infiltração, né? O pessoal fala, faz infiltração no joelho. A infiltração é chamado de viscosuplementação. Também, né? Um nome mais técnico, vamos dizer assim. E ela é a infiltração de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que o nosso próprio corpo produz. Então, não é uma substância estrangeira, que estranha para o corpo. Ele é uma substância naturalmente presente na articulação e que ele lubrifica a articulação. E também ajuda a cartilagem a se regenerar. Antigamente, o pessoal achava que a cartilagem não se regenerava. Hoje em dia, os estudos mostram que a cartilagem se regenera sim, mas é um tecido de lenta regeneração. Então, é importante você tomar todos os cuidados, fechar de todos os lados, vamos dizer assim, para que você possa ter o melhor resultado, né? E a viscosuplementação ou a injeção de ácido hialurônico ou infiltração, ela é especialmente boa para artrite, artrose, visando reduzir a dor. Ela também tem um efeito anti-inflamatório, né? Você hidrata melhor a articulação, a mobilidade e a estrutura. Então, muitos ortopedistas, muitos médicos fazem essa infiltração de ácido hialurônico e vai funcionando muito bem junto com as outras ações, né? Muitas vezes não precisa chegar nisso, na infiltração, mas eventualmente é necessário. E por último,
último sempre é a cirurgia, né? Ah, pode fazer cirurgia, porque às vezes o que acontece? A cartilagem, ela desgasta tanto, ela quebra tanto, que ficam cacos de cartilagem dentro da articulação. Aí aquilo fica machucando a articulação, então o médico abre a articulação e limpa isso. Ele tira esses cacos de cartilagem, ou quando existe uma ruptura da cartilagem, ela fica saindo do lugar, também pode atrapalhar. Então, eventualmente, o custo-benefício da cirurgia compensa, porque existe uma situação tal que o corpo já não consegue mais juntar os cacos. É uma cirurgia reparadora que muitas vezes também pode substituir a cartilagem, pode ter que substituir a cartilagem. Eventualmente, você pode fazer uma prótese de osso ou uma prótese de quadril, você já ouviu falar isso, né? Ou seja, você substitui aquela parte por uma parte mecânica de um elemento compatível com o corpo, titânio, enfim, o que for mais adequado que o médico vai avaliar para você, tá? Então a cirurgia, claro, ela é um caso que pode acontecer, mas toda cirurgia, de novo, ela é aquele último recurso, né? Primeiro faz fisioterapia, perde peso, come anti-inflamatório, toma suplementos, faz se precisar, a injeção de ácido hialurônico, e se precisar fazer cirurgia. Então, é todo um processo que a gente faz para evitar a cirurgia, né? E se você é um parceiro do médico que te trata, o médico vai fazer a parte dele, você vai fazer a sua, de comer direitinho, de fazer a fisioterapia, de não comer comida inflamatória, que isso, na verdade, não só vai impactar positivamente a sua articulação e melhorar a sua cartilagem, mas vai melhorar seu corpo inteiro, né? Eventualmente, por conta da cartilagem, você acaba ganhando saúde em todos os sentidos. Então, essa foi a nossa aula sobre condropatias. Agora você já sabe chegar e falar assim, estou com uma condropatia no joelho, chique demais, né? Os alunos do Ter Saúde, assim, velho, tudo muito chique. Espero que você tenha gostado da aula, é um prazer ter vocês aqui. Sugestões, comentários, críticas, estamos sempre abertos para a gente trocar ideias aqui nos comentários. Fiquem à vontade e nos vemos terça-feira que vem, no próximo Ter Saúde. Um abração para você.